Você já sentiu que estava no controle? Que era forte o suficiente para resistir a qualquer tentação? Que sua fé era inabalável, seu coração firme e que nada poderia te fazer cair? Se já sentiu isso, quero te fazer um alerta. O maior perigo para nossa alma é confiar demais em nós mesmos. A história já provou que até os mais santos podem tropeçar quando tiram os olhos de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez uma oração urgente. Também da soberba guarda o teu servo. Salmo 19, 13. Ele sabia que, se não fosse sustentado pelo Senhor, poderia cair no abismo do pecado. Se um homem como Davi precisava pedir por essa proteção, quanto mais nós? Se até os mais fiéis foram advertidos a vigiar e orar, o que nos faz pensar que estamos imunes? Hoje, quero te levar a uma profunda reflexão. Como podemos nos proteger de nós mesmos? Precisa. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de homens que caíram justamente quando achavam que estavam firmes. Ló, o homem justo que andava com Deus, foi encontrado embriagado e cometendo impureza. Pedro, o discípulo apaixonado, garantiu que nunca negaria Jesus, e o fez 3 vezes na mesma noite. O próprio povo de Israel, que viu milagres extraordinários no Egito, rapidamente se esqueceu de Deus e se curvou diante de um bezerro de ouro. Sabe qual o ponto em comum entre todos eles? A confiança na própria força. Nós somos como um cavalo sem rédeas, prontos para disparar na direção errada se Deus não nos segurar. Há dentro de nós uma natureza caída, um coração enganoso, uma carne inclinada ao erro. Sem a graça do Senhor nos sustentando, qualquer um de nós pode tropeçar. Por isso, Paulo nos adverte. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. 1 Coríntios 10, 12. O perigo do orgulho disfarçado. Talvez você pense, eu jamais cometeria certos pecados. Mas será mesmo? O orgulho nos faz acreditar que estamos acima da tentação, que somos fortes demais para cair, que nosso coração é bom o suficiente para não nos levar ao erro. Mas Deus nos ensina o contrário. Sem Ele, não somos nada. O orgulho nos torna cegos para nossas fraquezas. Ele nos faz ignorar os avisos do Espírito Santo. Ele nos leva a brincar com o pecado, achando que nunca seremos atingidos. Mas, quando percebemos, já estamos envolvidos por aquilo que juramos jamais fazer. Por isso, precisamos vigiar. Precisamos clamar todos os dias. Senhor, guarda-me de mim mesmo. A graça que nos sustenta. Se dependêssemos apenas da nossa força, estaríamos perdidos. Mas há uma esperança. A graça de Deus nos mantém de pé. É a graça que nos dá força para resistir. É a graça que nos corrige quando começamos a desviar. É a graça que nos segura quando estamos à beira do precipício. Não precisamos confiar em nós mesmos. Precisamos confiar em Deus. Quando nos humilhamos diante dele, reconhecendo nossa fraqueza, ele nos levanta com a sua força. Por isso, não confie na sua própria justiça. Não confie na sua experiência. Não confie no seu histórico de fé. Confie no Senhor, pois só Ele pode nos guardar do mal que, muitas vezes, nasce dentro de nós mesmos. À medida que refletimos sobre a nossa fragilidade, é impossível não perceber a grandeza da misericórdia de Deus. Ele não apenas nos criou com amor, mas Ele também, com seu amor incompreensível, sabe das nossas limitações e, por isso, nos guarda com tanta atenção e carinho. O Senhor não é um Deus distante, indiferente ao nosso sofrimento. Ele está conosco em cada momento, em cada passo que damos. Ele conhece os perigos à nossa frente, os ataques que o inimigo prepara em silêncio, e sua graça nos alcança antes que a tentação nos destrua. E mesmo quando vacilamos, quando somos tentados a seguir o caminho da autoindependência, Ele não nos abandona. Ele continua ao nosso lado, nos chamando de volta. Isso é graça, isso é misericórdia. Porque se fossemos tratados conforme merecemos, estaríamos perdidos. No entanto, Deus, em sua infinita paciência, nos guia como um pastor cuida de suas ovelhas, nos levando pelas águas tranquilas e pelas veredas da justiça. O salmista sabia disso. Ele sabia que, sem a proteção do Senhor, a nossa natureza pecaminosa nos arrastaria para o abismo. Davi não era um homem perfeito. Ele era, sim, um homem segundo o coração de Deus, mas sabia que suas próprias forças não eram suficientes. Como ele, nós também precisamos reconhecer que, por mais espirituais que sejamos, nossa carne é fraca e suscetível à queda. A verdadeira sabedoria vem do reconhecimento de nossa necessidade de Deus.
E quando nos colocamos sob sua mão protetora, encontramos paz. Encontramos descanso. Porque, ao contrário da instabilidade que o mundo nos oferece, a mão de Deus é firme e segura, Ele é o refúgio para os aflitos, o escudo para os que buscam abrigo. Aqui está o segredo: a verdadeira força não está em nós mesmos. Não está em nossa capacidade de resistir ao pecado ou de vencer as tentações por conta própria. Não, a força verdadeira vem de Deus. Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza. Ele é a nossa rocha e a nossa salvação. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando estamos à beira da queda, Ele nos segura. E quando estamos no abismo, Ele nos levanta. A graça de Deus não é apenas algo que nos cobre, mas é também o poder que nos capacita a vencer. Ela nos ensina a renunciar a nós mesmos, a esquecer nossa autossuficiência e a abraçar nossa total dependência de Deus. E é essa graça que nos chama a viver uma vida de santidade, não como um fardo, mas como uma alegria. Pois a verdadeira liberdade está em viver de acordo com a vontade de Deus. Quando seguimos seus caminhos, não estamos nos aprisionando, mas estamos vivendo a vida plena para a qual fomos criados. É Ele quem nos capacita a ser mais do que vencedores. E, por isso, quando olhamos para os desafios que temos pela frente, sabemos que não estamos sozinhos. Ele está conosco, guiando-nos, capacitando-nos. Por fim, precisamos lembrar que a humildade é a chave para a proteção de Deus em nossa vida. Quando pedimos ao Senhor para nos guardar da soberba, não estamos apenas pedindo para evitar o pecado visível, mas para que Ele nos mantenha humildes e vigilantes. A humildade é o terreno fértil onde a graça de Deus pode florescer. Ela nos permite reconhecer nossas limitações, mas, ao mesmo tempo, nos faz saber que, em nossa fraqueza, sua força se aperfeiçoa. A soberba, por outro lado, é como uma porta aberta para o pecado. Quando achamos que estamos firmes, quando pensamos que estamos acima das tentações, é quando estamos mais vulneráveis. O próprio Satanás foi derrotado por sua soberba. A tentação de adorar a si mesmo, de buscar o controle sobre a própria vida, é uma das maiores armadilhas do inimigo. Mas a humildade nos leva a reconhecer que, sem Deus, somos nada. Ela nos coloca no lugar onde podemos ser verdadeiramente elevados, não em nossos próprios méritos, mas pela graça de Deus. E, assim, é nessa postura de dependência que Ele nos guarda, nos protege e nos mantém em segurança, longe da destruição que a soberba traz. Querido amigo, cada passo que damos em nossa jornada de fé é um convite para nos aproximarmos mais de Deus. Ele nos chama não para sermos perfeitos, mas para sermos dependentes dEle. Ele sabe das nossas lutas, das nossas quedas, mas Ele também sabe que, se o buscarmos, Ele estará sempre pronto para nos levantar. Portanto, ao invés de viver com medo de cair, viva com confiança na graça de Deus. Ao invés de olhar para si mesmo com orgulho, olhe para Deus e reconheça que, em sua grande misericórdia, Ele sustenta você a cada dia. Que a nossa oração, assim como a de Davi, seja sincera e constante. Senhor, guarda-me da soberba. Protege-me de mim mesmo, para que eu possa caminhar em teus caminhos. E, enquanto caminhamos por esta vida, que possamos lembrar, não é pela nossa força, mas pela graça de Deus que podemos permanecer firmes. A nossa confiança não está em nossa habilidade de resistir, mas no poder de Deus que age em nós e através de nós. Vamos orar? Senhor amado, eu reconheço que sou fraco e que, sem a tua graça, estou perdido. Meu coração é enganoso, minha carne é inclinada ao erro, e se eu confiar apenas em mim, certamente cairei. Por isso, Pai, eu clamo, guarda-me de mim mesmo. Não permita que o orgulho me cegue, que a autoconfiança me afaste de ti, que eu me ache forte o suficiente para andar sem a tua mão. Ensina-me a depender de ti todos os dias. A vigiar e orar, a permanecer humilde, a reconhecer que minha força vem somente de ti. Livra-me dos pecados que espreitam meu coração. Tira de mim toda altivez, toda tentação que tenta me afastar do teu caminho. Que eu jamais me iluda achando que sou imune ao erro, mas que sempre busque refúgio na tua presença. Obrigado, Senhor, porque sei que a tua graça é suficiente para me sustentar. Eu descanso em ti, confiando que, enquanto eu estiver sob tua proteção, nada poderá me derrubar. Em nome de Jesus. Amém. Se essa reflexão falou com você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar essa jornada de fé comigo. Amanhã teremos um novo vídeo especial, então ative as notificações para não perder. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.